Olá! Dos 7 bilhões de habitantes da Terra, mais da metade, cerca de 4 bilhões, não dispõe de qualquer serviço de telecomunicação, como telefone celular ou internet. Isso significa um mercado gigantesco, avaliado em centenas de bilhões de dólares, à espera de quem oferecer novos serviços a preços acessíveis. A ampliação da oferta exige a colocação de novos satélites em órbita da Terra. Acontece que o espaço extraterrestre está congestionado por milhares de satélites em uso ou desativados, ou ainda pedaços de naves que de vez em quando desabam sobre a Terra. Para permitir o envio de novos satélites, é preciso promover uma limpeza no espaço, o que já vem sendo planejado pelos cientistas. A ocupação do espaço com objetivos econômicos e a exploração do universo com fins científicos são os temas desta edição do Matéria de Capa, que também deixa no ar a pergunta: afinal de contas, os OVNIs, os objetos voadores não identificados, existem ou não? Fique com a gente! Desde 1957, quando o primeiro satélite construído pelo homem subiu ao espaço, os Estados Unidos passaram a monitorar a presença de objetos no espaço extraterrestre. Nenhum artefato chega a essa região sem ser detectado pelos serviços de rastreamento americanos. Este gráfico da Associação Internacional de Dados Espaciais, que distribui informações sobre os satélites ao redor do mundo, mostra a evolução da ocupação do espaço ano a ano desde 1957. A partir do início da corrida espacial, cerca de 25 mil objetos fabricados pelo homem foram lançados ao espaço. Todos foram registrados pelos serviços de rastreamento dos Estados Unidos e da Europa. Nesta outra animação, feita pela Universidade de Braunschweig, na Alemanha, é possível ter uma ideia de como está a órbita terrestre. Os pontos vermelhos, por exemplo, são satélites, os amarelos, pedaços de foguetes. A maioria desses objetos se perdeu, seja por incineração ao retornar à atmosfera da Terra ou por saírem da órbita do planeta. Atualmente existem cerca de 8 mil objetos fabricados pelo homem ao redor da Terra. 3.385 são satélites. Desse total, 1.065 estão funcionando para uso militar, científico ou comercial. Outros 5 mil aproximadamente são microsatélites ou sondas de até 10 centímetros de diâmetro, lançadas com finalidades específicas, por exemplo, experiências no campo das ciências biológicas. Os satélites têm vida útil em torno de 20 anos. Depois disso, se tornam lixo espacial e passam a girar em torno da Terra inutilmente. A Rússia é o país que tem o maior número de objetos no espaço, seguida pelos Estados Unidos, Japão, China e países da Europa Ocidental. O uso do espaço com fins militares vem se ampliando entre as grandes potências. Os satélites vigiam tudo o que se passa ao redor da Terra e podem disparar sistemas capazes de destruir mísseis no ar. Este é o mais avançado sistema de detecção de mísseis dos Estados Unidos. Trata-se do Space Tracking and Surveillance System, STSS. Os satélites que fazem parte do sistema contornam o globo terrestre de forma permanente. Os sensores podem detectar qualquer míssil disparado de todos os pontos da Terra. Em seguida, enviam dados com a trajetória e o tipo de míssil a uma estação em terra, de onde será disparado outro projétil que vai destruir o primeiro. O uso do espaço com fins militares começou na década de 70. Inicialmente, os satélites registravam por meio de fotos a localização de alvos estratégicos, como estas, feitas de Moscou ou de Bagdá, no Iraque. Em seguida, houve uma grande evolução no uso de imagens e os satélites hoje são amplamente utilizados em missões de espionagem para o levantamento do poderio militar dos países, deslocamento de tropas e até a instalação de usinas nucleares. Câmeras equipadas com raios infravermelho podem registrar durante a noite, pelo calor dos motores, a posição de tanques e outros veículos blindados em território inimigo, abrindo caminho para ataques inesperados. Além do uso militar, os satélites que passam a quilômetros de altura ajudam em diversas tarefas do dia a dia. O astrofísico João Braga, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, explica como eles funcionam.
Nós temos basicamente 4 tipos, né? Tem os satélites de observação da Terra, que tiram imagens do oceanos ou da parte de continentes. Hoje todo mundo utiliza o Google Earth, né? aquele software de visualizar qualquer região da Terra em alta resolução. Então isso tudo é feito com um mosaico grande de imagens de satélites, geralmente em órbita polar, porque são órbitas que favorecem você varrer toda a superfície a cada órbita, né? Uma faixa da superfície a cada órbita. Temos os satélites chamados de navegação, como o GPS, que são satélites que provêem posicionamento preciso, né, de coisas na superfície, né? Temos satélites de cunho científico também, que são satélites que observam o universo, né, satélites na área de astrofísica, ou fazem pesquisas na magnetosfera, nas camadas mais altas da atmosfera. E temos os satélites de telecomunicações, quando a gente liga a televisão, fala no telefone, etc., usa a internet, né? Tudo isso utiliza muito esses satélites geoestacionários de telecomunicação. No Brasil, a Agência Espacial Brasileira é quem dá as cartas quando o assunto é a pesquisa do espaço. Um dos centros que faz isso é o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais. Aqui no INPE são feitos os satélites brasileiros e analisadas imagens recebidas de outros satélites, produzindo resultados como estes. As imagens servem para avaliar impactos ambientais, como o do vulcão chileno, cujas cinzas cobriram o espaço aéreo dos países vizinhos, ou para acompanhar o ritmo do desmatamento na Amazônia. Os técnicos trabalham nos próximos equipamentos que irão para o espaço, fruto da parceria com a China. A série Cibers já teve 3 satélites lançados e é considerada um sucesso. Ao girar em torno da Terra, eles produzem imagens importantes para diversas áreas de pesquisa. No caso do Brasil e da China, o Brasil tinha uma expertise em alguns sistemas, como células solares, a parte estrutural do satélite, etc. E a China entrou com outra expertise, né, que eles eram mais especialistas. Então, essa junção fez com que essa nova geração de satélites vai ser 50% brasileira e 50% chinesa. Então, cada um faz a sua parte do satélite. Quer dizer, o investimento é realmente em hardware, né, e em construção. E a gente tem aqui, principalmente aqui em São José dos Campos, um parque industrial ainda pequeno, mas que já faz algumas dessas partes. Então, acho que cada vez mais as grandes missões precisam de vários países envolvidos, não só para dividir os custos, né, mas também para que cada conjunto de institutos de pesquisa e parque industrial possa se especializar mais em determinados aspectos da missão. E nós vamos ter missões de observação da Terra, um satélite chamado Amazônia 1, que vai ser muito importante para o monitoramento da Amazônia e do ambiente em geral no Brasil, e satélites científicos também. Tá? O primeiro vai se chamar Lattes, em homenagem a César Lattes, que vai ser um satélite com experimentos para medidas astrofísicas, na faixa de raio-x, e também estudos atmosféricos, de grande importância aqui para essa região equatorial do planeta. Um dos mercados mais promissores em todo o mundo é o das telecomunicações. Levando-se em conta que cerca de 4 bilhões de pessoas em todo o globo não dispõem de serviços de internet ou celular, o tamanho desse mercado é calculado em mais de 600 bilhões de dólares nos próximos 20 anos. Vamos ver como funcionam os serviços oferecidos hoje. Basicamente, eles ficam numa órbita geoestacionária, que é uma órbita equatorial a 36 mil quilômetros de altura. Isso é determinado pelas leis de Newton, da mecânica celeste, né? Então, isso faz com que eles girem em torno da Terra no mesmo tempo que a Terra demora para dar a volta em torno de si mesma, fazendo com que eles fiquem exatamente em cima do mesmo ponto ao longo do equador da Terra. Então, isso permite que as antenas sejam posicionadas, né, e emitam sinais para eles, e eles retransmitam esses sinais para outros pontos, né, por exemplo, do outro lado da Terra. Tá? Então, isso é importantíssimo hoje para telecomunicações intercontinentais, etc. No próximo bloco, o telescópio Hubble, que abriu um novo capítulo na exploração do espaço, e mais, a nave Voyager 1, que leva mensagem aos habitantes de outros planetas, incluindo o som de Chuck Berry. A gente volta já. Imagens de estrelas ainda em fase de formação e o registro da existência de planetas situados fora do sistema solar. Essas foram algumas das contribuições do telescópio Hubble, que abriu um novo capítulo na exploração do universo. Em operação há mais de 20 anos, o Hubble é responsável por uma verdadeira revolução na astronomia.
Através das suas lentes poderosas, os cientistas puderam acompanhar fenômenos que ocorrem a milhões de quilômetros da Terra. Lançado pela NASA em cooperação com a Agência Espacial Europeia, o Hubble trouxe importante contribuição ao estudo dos planetas situados fora do Sistema Solar. Os exoplanetas até então eram observados da Terra apenas como minúsculos pontos de luz. Hoje já se sabe da existência de mais de 400 desses planetas, alguns deles maiores do que Júpiter, o maior do Sistema Solar, e girando em torno de estrelas mais quentes que o Sol. As lentes do Hubble investigam tudo, dos buracos negros, regiões do espaço onde a luz não consegue penetrar, à formação das estrelas jovens, que deixam jatos de radiação se deslocando a 800 mil quilômetros por hora. Antes do Hubble, os astrônomos sabiam da existência dessa radiação, mas não conseguiam observar o momento exato do nascimento das novas estrelas. Em apenas um desses núcleos, a nebulosa de Órion, o Hubble registrou a existência de 700 novas estrelas em vários estágios de formação. Nas 2 décadas de viagem, o telescópio enviou algumas das mais fascinantes imagens já vistas pelos astrônomos, incluindo a colisão de um cometa contra o planeta Júpiter, reproduzida assim, artisticamente, em computação gráfica. Os dados recolhidos pelo Hubble também contribuíram para confirmar a teoria de que o universo está em constante expansão. Lançada ao espaço em 1997, a sonda Cassini-Huygens atingiu a órbita de Saturno em 2004. Desde então, envia imagens que ajudam os cientistas a desvendar os mistérios do segundo maior planeta do Sistema Solar. A sonda Cassini-Huygens vai permanecer no espaço até 2017. Até agora, ela já percorreu 4 bilhões de quilômetros, incluindo mais de 100 voltas ao redor de Saturno e passagens por 2 de suas luas, Titã e Encélado. Nesta última foram encontradas evidências da presença de água, condição básica para a existência de organismos vivos. A espaçonave, que está revelando os segredos de Saturno, leva o nome de 2 astrônomos do século XVII. Eles foram responsáveis por importantes descobertas sobre o planeta. O holandês Christian Huygens foi o primeiro a identificar com clareza a presença de um anel ao redor de Saturno. Pouco depois, o italiano Giovanni Cassini observou que havia divisões no disco e que, portanto, mais de um anel envolvia o planeta. No início da década de 80, 3 sondas lançadas pela NASA fizeram os primeiros sobrevoos a Saturno e ampliaram o conhecimento sobre o planeta. Com os dados coletados pela Pioneer 11 e pelas Voyager 1 e 2, foi possível obter fotografias a curta distância e descobrir novas luas e anéis. Hoje se sabe que Saturno possui 7 grupos de anéis, com milhares de discos menores, constituídos por uma mistura de gelo, poeira e material rochoso. Apesar de ser muito maior que a Terra, Saturno é o único planeta com densidade inferior à da água. Isso significa que, se houvesse um oceano grande o bastante, Saturno flutuaria nele. A mais longa viagem já planejada pelo homem começou há 3 décadas e ainda tem milhares de anos pela frente. É a missão Voyager, que passou por Júpiter, está deixando o Sistema Solar e leva mensagens para eventuais habitantes de outros planetas. Setembro de 1977. Naquele ano, a nave Voyager 1 iniciou uma fantástica viagem nunca antes tentada pelo homem. Destino: Júpiter, Saturno e o espaço interestelar. Em março de 1979, a nave alcançou seu ponto mais próximo de Júpiter e registrou imagens que levaram a importantes descobertas sobre o planeta, o maior do Sistema Solar. Se fosse oco, Júpiter poderia abrigar mais de 1000 planetas do tamanho da Terra em seu interior. As câmeras fotográficas da Voyager registraram mais de 20.000 imagens de Júpiter e seus satélites. A mais importante descoberta foi a de atividade vulcânica em Io, uma das 64 luas de Júpiter. Em outra lua, chamada Europa, os cientistas descobriram indícios da presença de água sob uma superfície de gelo. Se isto for confirmado em missões futuras, a lua Europa passaria à frente de Marte e da Lua entre os possíveis locais do espaço que podem abrigar formas de vida. Em operação há mais de 3 décadas, a Voyager 1 continua enviando dados à Terra e tornou-se o primeiro objeto construído pelo homem a entrar no meio interestelar, que fica fora do Sistema Solar.
Depois de percorrer mais de 20 milhões de quilômetros, a nave deve perder o contato com a Terra por volta de 2020, mas continuará sua trajetória por milhares de anos rumo ao desconhecido. Sua irmã gêmea, a Voyager 2, também passou por Júpiter e em seguida aproximou-se de Saturno, Urano e Netuno, antes de iniciar também a trajetória para fora do Sistema Solar. As duas naves levam mensagens para outras civilizações que possam existir em outros planetas. A Voyager 2 leva um disco de ouro com 1h30 de música e sons da natureza do planeta Terra. Já a Voyager 1 leva um cardápio musical e visual muito mais variado. Além de imagens do Cristo Redentor e da Grande Muralha da China, inclui saudações em 55 línguas, incluindo português. Eventuais habitantes de outros planetas, se ouvirem o disco, vão descobrir a existência de Beethoven, Mozart e, para agitar o ambiente em algum planeta longínquo, um Johnny B. Good, com ninguém menos do que Chuck Berry. Um planeta que mexe com a imaginação popular e ao mesmo tempo com os cientistas é Marte. A exploração do planeta vermelho começou há 4 décadas, mas só recentemente registrou avanços mais significativos. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, engine ignition. Julho de 2003, o foguete Delta leva ao espaço o primeiro dos robôs da série Mars Exploration Rover. Ao sair da órbita terrestre, o foguete vai deixando suas partes pelo caminho. Sete meses após o início da viagem, a sonda entra na atmosfera de Marte. E antes da aterrissagem, a nave cumpre outra série de preparativos, que foram resumidos nesta animação computadorizada feita pela NASA. Primeiro, entra em ação o paraquedas, que reduz a velocidade. Em seguida é a vez dos retrofoguetes. E ao tocar o solo, um aglomerado de airbags, semelhantes a grandes bolas de futebol, amortece o impacto. Horas depois, o ar escapa das bolas, a cápsula se abre e surge o robô. São 2 os robôs que fazem parte da missão Mars Exploration Rover. Funcionando com baterias de lítio e painéis solares, eles obedecem a comandos da Terra, enviados por estações da NASA instaladas na Califórnia, Espanha e Austrália. Uma das principais tarefas é a pesquisa geológica. As máquinas operadas por controle remoto perfuram as rochas, examinam o conteúdo, fotografam e enviam os dados à Terra. Um novo robô, com instrumentos mais modernos e precisos, deve chegar a Marte em agosto. Desenvolvido pela NASA, o Curiosity foi projetado para monitorar o clima do planeta e analisar amostras do solo marciano. O módulo, que pesa quase 1 tonelada, é equipado com raio laser, câmeras e outras ferramentas que serão utilizadas para pesquisar o ambiente de Marte. O objetivo da missão é encontrar indícios de que o planeta reúne condições para a existência de vida. As temperaturas em Marte variam entre menos 140 graus no inverno e máxima de 26 no verão. Apesar disso, é o planeta que mais se parece com a Terra. Daí os planos para o envio de missões tripuladas dentro de 20 anos. Os cientistas acreditam que é possível alterar o clima do planeta e torná-lo habitável para o homem em meio século aproximadamente. Daqui a pouco, a empresa britânica já planeja um serviço de limpeza do espaço. E mais, os asteroides, esses blocos de pedra e minério que de vez em quando passam perto da Terra e até caem sobre o globo. A gente volta já. Um projeto desenvolvido por cientistas ingleses promete reduzir o lixo espacial, que hoje é motivo de preocupação. Um satélite de pesquisa da atmosfera extraterrestre semelhante a este caiu em setembro último. Pedaços dele se espalharam sobre a região oeste do Canadá, ao sul de Calgary, e também no Oceano Pacífico.
do tamanho de um ônibus e pesando mais de 6 toneladas, estava desativado há 7 anos. Em outubro, um satélite alemão de 2,5 toneladas caiu sobre o Golfo de Bengala, no Oceano Índico, como mostra esta ilustração em computação gráfica. As chances de uma pessoa ser atingida por um objeto vindo do espaço são remotas e até hoje não há registro nesse sentido. Mas os cientistas se preocupam com a possibilidade de que os satélites desativados ou pedaços deles atinjam outros em funcionamento, que custam milhões de dólares. Por conta disso, pesquisadores do Centro Espacial de Surrey, na Inglaterra, estão desenvolvendo uma pequena sonda que vai funcionar como um limpa-trilhos do espaço, que vai girar na órbita da Terra e terá capacidade para atrair os artefatos fora de uso para a entrada na atmosfera terrestre, onde serão incinerados. Além do grande número de satélites que circulam por aí, existem os asteroides, formados por rochas e minerais dos mais variados tamanhos e que de vez em quando despencam sobre a Terra. Fora da órbita da Terra, circulando entre os planetas, estão os asteroides. São milhares de pequenos corpos celestes formados por rochas e metais que vagam pelo espaço. Alguns estudiosos acreditam que são formados por restos de antigos planetas que se autodestruíram. Também existe a teoria de que um deles teria se chocado com a Terra há milhões de anos, provocando alterações profundas no globo e nas diversas formas de vida então existentes. Ao longo da história, houve registros de outras colisões não tão violentas. Mas dentro de algumas décadas, os cientistas temem que possa ocorrer um novo choque de grandes proporções. No ano de 2029, um asteroide do tamanho de um campo de futebol vai passar perto da Terra. 7 anos depois, em 2036, a força gravitacional do planeta poderá atraí-lo para uma colisão. Se isto ocorrer, o asteroide atingirá a Terra com uma força equivalente à explosão de 100 mil bombas de Hiroshima. Um outro asteroide com 400 metros de diâmetro, o que equivale ao tamanho do Pão de Açúcar, passou a 325 mil quilômetros de distância do nosso planeta no começo deste mês. Segundo os astrônomos, essa foi a maior aproximação de um corpo celeste desse tipo nos últimos 200 anos. Entre os programas que apontam para o futuro da conquista do espaço está a missão Juno. Trata-se de uma viagem que está apenas começando, mas promete novas e importantes descobertas. O foguete que leva a nave Juno partiu em agosto de Cabo Canaveral, na Flórida. A missão começou neste ano, mas a nave só chegará a seu destino em 2016. Naquele ano, a Juno estará se aproximando do planeta Júpiter para completar os estudos iniciados pelas naves Voyager 1 e 2. O objetivo principal é investigar as origens e a formação do maior planeta do Sistema Solar. Enquanto isso não acontece, os cientistas continuam trabalhando no projeto, que representa o maior exemplo da cooperação internacional na conquista do espaço. A Estação Espacial Internacional, que abriu um novo campo de estudos para a física, química, biologia e a astrofísica. Para os mais crédulos, entre eles os chamados ufólogos, não há dúvidas sobre a existência de vida fora da Terra. Para provar o que dizem, apontam a existência de arquivos até há pouco tempo secretos do governo britânico e que agora foram liberados ao público. O Ministério da Defesa britânico liberou mais de 9 mil páginas de documentos secretos. Os arquivos cobrem o período de 1985 a 2007 e contêm centenas de desenhos e relatos sobre os chamados objetos voadores não identificados, os OVNIs. Um dos documentos relata a existência de imagens captadas por pilotos da Força Aérea Britânica em 1956 e que foram exibidas durante reunião secreta. Nenhum dos casos teve a autenticidade comprovada, mas para alguns estudiosos do assunto, os governos trabalham para esconder a verdade. Nos Estados Unidos, as suspeitas se voltam para uma instalação militar no deserto de Nevada, conhecida como Área 51. Há quem acredite que o local é utilizado como base secreta para onde seriam levados objetos voadores não identificados que caíram na Terra. Foi o que teria acontecido em 1947, no incidente que ficou conhecido como Caso Roswell. O governo americano não admite a existência da Área 51, mas mantém um forte esquema de segurança, com homens armados e até helicópteros para afastar eventuais curiosos. Teorias de conspiração à parte, quem estuda o espaço sabe que conhecemos tão pouco dos astros que nos rodeiam que fica difícil afirmar categoricamente a não existência de vida fora da Terra. Será que ela existe?
Hoje, a procura por planetas em torno de outras estrelas, que não sejam o Sol, é uma coisa muito fascinante e acontecendo rapidamente. Hoje já tem cerca, se eu não me engano, 800 planetas já descobertos em torno de outras estrelas, mas a gente ainda está longe de conseguir, até sinais vitais não está tão longe, porque com os novos projetos aí em andamento, a gente deve ser capaz em poucos anos de obter assinaturas de atmosferas parecidas com a nossa em outros planetas, etc. Né? Então, cada vez mais, eu acho que as pessoas acreditam que, havendo planetas em outras estrelas, por que não, né? Vida, né? E aí a questão de vida também se divide em vida inteligente ou vida muito primária, né? Então, pode ser que haja muita vida, mas as condições para a evolução da vida inteligente em outros planetas ainda não se sabe quão provável ela é, né? Mas eu particularmente acredito que deve haver vida em outros planetas, né? E é uma questão de tempo aí a gente conseguir detectar algum sinal dela. Vejam como é curiosa essa comparação. A tentativa do homem de conquistar o espaço tem apenas 50 anos. Já a humanidade ficou confinada à Europa e à Ásia por 1.500 anos antes de descobrir o Novo Mundo. Até então, o homem não apenas ignorava a existência da América, como muitos ainda pensavam que em determinado ponto o oceano acabava e existiam gigantescos precipícios. Isso depois de civilizações como a greco-romana, a egípcia e outras repletas de sábios. Diante dessa constatação, não vale pelo menos a dúvida sobre a existência de vida num universo do qual conhecemos tão pouco? Matéria de Capa fica por aqui. Esperamos você no próximo domingo, às 7 da noite. Uma ótima noite a todos e até lá.